Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou trazer um react. Tô falando errado, já começa o vídeo assim. Tô fazendo um react do mamute congelado, que é em outro canal, que é uma historinha de animação, né? E eu tô aqui para trazer para vocês que o canal não pode ser só jogando, tem que ter alguma coisa diferente. Então, bora lá. Se você é novo aqui, se inscreve no canal aí para fortalecer o canal. Tipo, só se inscreve, não precisa deixar o like se não quiser. Ah, e outra coisa, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber os vídeos novos que eu postar. Então isso também é muito importante. Só não é tão importante o like. Então, bora para o react. 3, 2, 1 e vai. Minha história de animação. O nome é Estive em coma durante anos e pude ouvir tudo. Caramba, o bagulho deve ser muito tenso. Pensou, você tá em coma, você ouve tudo. Vamos lá, vamos assistir esse negócio, vamos descobrir. Oi, sou a... Esse cara aí, gente, é um mamute congelado, o canal dele. Então vamos prestar atenção durante o vídeo, eu falo com vocês. Arya. Imagine que não é capaz de dizer: estou com fome, estou sofrendo, obrigada, eu amo você. Se imagine preso dentro de um corpo que não obedece às suas ordens. Credo, que As agonia. pessoas estão ao seu redor, mas você se sente sozinho. Não seria fácil, não é? Bem, eu vivi por anos me sentindo assim. Anos Peraí, desejando a gente, já capacidade de volto. conectar. Pronto, gente, voltei. Vamos continuar. Fácil, não é? Bem, eu vivi por anos me sentindo assim. Anos desejando a capacidade de conectar, expressar e compartilhar com os outros. Talvez você esteja se perguntando sobre o motivo. Bem, eu caí de uma árvore. Eu era a única filha dos meus pais. Nós éramos uma família de classe média. Caramba, realmente tem como se lesionar tão pesado subir em árvores. Eu lembro quando eu era criança, eu subia muito em árvores. Meu pai falava: para, Guilherme, um dia você vai se arrepender, vai se machucar feio, aí acabou, entendeu? Eu falava: ô pai, é só uma árvore. Então, pelo jeito, meu pai estava certo, como sempre. Obedeçam seus pais, por favor, não subam em árvores perigosas. Quando Verdade, gente. Isso daí é muito importante. meu pai comprou a casa, ele encontrou uma casa na árvore construída pelas crianças que moravam na casa antes de nós. Depois de muito convencer. Gente, eu sempre quis ter uma casa na árvore, só que isso é tão americano que eu nunca vi no Brasil praticamente. Eu nunca vi. Eu passei Também, gente. Também queria ter. Comentem aí se vocês queriam. a minha infância inteira querendo ter uma casa na árvore. Um dia eu vou fazer uma casa na árvore, você vai ver, eu vou fazer uma... Deve ser mó da hora, sobe na árvore, ter uma casa lá. Meu pai concordou em consertar a casa da árvore. Ele até fez uma escada de madeira para que eu pudesse subir na árvore facilmente. Por um segundo você pode estar pensando: que família linda! Mas não era exatamente o caso. Sabe, minha mãe era uma mulher mal-humorada que gritava muito e nada que eu ou meu pai fizéssemos podia agradá-la. Ela passava toda a noite fumando cigarros na frente da TV e depois dormia o dia inteiro. Ah, mas toda família tem seus problemas. Eu duvido ter uma família perfeita. Toda família tem suas tretas. Não importa o quão perfeita parece uma família, sempre tem suas tretas. Verdade. Quanto ao meu pai, ele passava o tempo todo trabalhando para poder pagar as contas e comprar comida para a gente. E eu, depois que chegava em casa da escola, não tinha mais nada a fazer além de brincar com minhas bonecas na casa da árvore. No meu 13º aniversário, meu pai me comprou o melhor presente de todos os tempos. Ele me comprou um cachorrinho branco que era super fofo. Eu o chamei de Bola de Neve. Talvez esse cachorro me fizesse companhia para que eu não ficasse tão sozinha. Eu amei o Bola de Neve e ensinei muitos truques pra ele. Costumávamos passar o dia todo juntos na casa da árvore. Gente, o cachorrinho podia falar, né? Ia ser super perfeito. Eu acho que só faltou fala no cachorrinho. Mas eu talvez, eu fico pensando, eu acho que a gente só gosta tanto de cachorro porque ele não fala, né? Cachorro, não é possível que ele também não falaria merda. O ser humano também fala merda. Eu acho que o cachorro iria falar muita merda. Então eu acho que é por isso que a gente gosta de todo cachorro, porque ele não fala merda. Gente, pular aqui um pouco o vídeo até chegar na história de novo. Porque nem falar ele fala. Vai voltar pra casa. Porque nem falar ele Já fala. tava Só acabando. voltávamos para casa para jantar. Dessa forma, evitávamos os gritos de minha mãe e suas longas brigas com o meu pai. Uma vez eu estava olhando o céu com o Bola de Neve e esperando meu pai voltar para casa. Quando ele chegou, ele subiu e sentou do meu lado. Ele disse: essa estrela cadente é um desejo que se tornou realidade para alguém lá fora no mundo. Ah, o povo olha a estrela, eu tenho bem mais interesse em olhar as nuvens, gente. Gente, eu não sei se é só eu. Eu não consigo olhar as nuvens. Tem uma mala, uma cabeça. Era uma hora de voltar para casa. Uma mala, uma cabeça de um bode. Meu Deus, eu começo a achar um monte de objeto. Caramba, nossa, o microfone tá aqui na cara de vocês. Gente, desculpa, cada vez que ele for falar, eu vou pulando aqui, tá?
picolé brilhante. Ele apenas sorriu pra mim e disse que era hora de voltar pra casa. Na mesma noite, enquanto eu estava deitada na cama abraçando bola de neve, parecia que minha vida estava desmoronando. Minha mãe estava gritando histericamente com meu pai, dizendo a ele que o dinheiro que ele estava trazendo não era suficiente e que ele deveria começar... Gente, eu tenho um ódio profundo por essa mulher. buscar um emprego extra. Ela disse que não podia mais sair com as amigas porque estava muito envergonhada. Ela não podia comprar vestidos novos. Ah, queridinho, então é assim, né? É assim. Tudo bem, vamos ver daqui uns tempos. Vai estar mendigando por causa dessa maldade. Toda vez que saíam com suas amigas. Viu? Ah, me pô, você tá zoando, sabe, com vergonha por causa das roupas, tio. Tem que levar um tapa. O povo fala assim, se o lugar que tiver aqui, eu vou de short e vou de chinelo. Isso não é possível. Eu sou uma pessoa... Gente, na verdade eu não vou pular não. As partes que for divertido eu deixo pra entreter vocês. Que eu não entendo essas pessoas que ficam com essa frescura com roupa, porque tipo, eu gosto de roupa, mas eu sou uma pessoa que eu só uso uma roupa. Muita gente comenta nessa minha jaqueta, fala que eu uso, o povo fala, você só tem essa jaqueta? Não, eu sou uma pessoa que me apega a roupa e que não me importa tanto com roupa. Eu sou aquela pessoa que fala, ai, as minhas roupas velhas. Gente, eu vou pra qualquer lugar que tiver aqui, eu vou de short e vou de chinelo, não tô nem aí pro que o povo vai olhar pra minha roupa e pensar. Eu tô nem aí de uma forma tão impressionante que parece mentira. Eu estou nem aí, nem quando eu não tinha nada de dinheiro, nem um tostão no bolso eu me importava, e nem agora. Roupa é só um tecido que fica na sua cabeça, fica Verdade, no seu corpo. Eu fico com raiva de uma coisa dessa. Eu pego... Bola de neve olhando pra mim como se ele quisesse dizer, que mulher boba. A luta e os gritos altos continuaram por um longo tempo até que eu não pude mais. Eu escapei pela janela e fui em direção ao carvalho no jardim. Tudo ao meu redor estava escuro. Atrás de mim estava a bola de neve. Nós rastejamos muito silenciosamente para que ninguém nos ouvisse e chegamos na casa O Bola de Neve também pulou a janela? da árvore. Estava muito escuro, então perdi um passo na escada e depois minha perna escorregou. Não. A última coisa que me lembro daquele dia foi que depois que caí com força no chão, tudo ao meu redor ficou confuso. O Bola de Neve parecia distante, embora eu pudesse vê-lo pulando ao meu redor. Então eu não senti mais nada. Depois de um tempo, me senti acordando. Minha cabeça doía e eu não conseguia sentir nenhuma parte do meu corpo. Perdi completamente o controle sobre as partes do meu corpo. Mano, que Até meus agonia. olhos eu não conseguia abri-los. Eu podia sentir a luz ao redor, mas era muito difícil abrir os olhos. Oh não, o que tinha acontecido comigo? Estava presa em meu sono ou foi pior que isso? Eu morri? Eu podia sentir meu corpo congelando. De repente eu vi alguém. Se eu podia ouvir, isso significava que eu não estava morta. Graças a Deus. Pelo seu tom de voz, percebi que era um médico falando com os meus pais. Ele disse que o dano que ela sofreu na cabeça devido à queda resultou em um grave sangramento interno no cérebro, impedindo a entrada de oxigênio suficiente em seu corpo, resultando em coma. Mas eu não estava em coma. Eu estava lá com eles. Ouvi meu pai chorando. Pronto, gente, voltei interrompido. Que o dano que ela sofreu na cabeça devido à queda resultou em um grave sangramento interno no cérebro, impedindo a entrada de oxigênio suficiente em seu corpo, resultando em coma. Mas eu Meu Deus, que agonia. não estava em coma. Eu estava lá com eles. Ouvi meu pai chorando e minha mãe perguntando sobre as taxas de tratamento. Eu queria gritar, chamá-los, dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu não conseguia nem falar naquele momento. Mano, que loucura. Caramba, o povo tava enxergando uma pessoa desmaiada. Só que ela tava ouvindo e até meio que enxergando, pelo que eu entendi, só um pouquinho. Que agonia, tipo, mano do céu, tipo, o povo achava que ela não tava, só que ela tava. Só que ela tem... Mano, que agonia, tio. De repente, eu era apenas um... Gente, deixa esse cara aí, mamute congelado, falando aí. Ele vai ser o narrador no meu lugar, que se eu falar vai interromper muito e vai demorar mais o vídeo. vegetal, incapaz de fazer qualquer coisa além de ouvir. A maioria das pessoas não pensa duas vezes antes de conversar ou se conectar com outras pessoas. Elas fazem isso automaticamente. Mas eu não tinha como falar com ninguém. Caramba, Nos últimos 13 gente. anos eu tinha sido uma garota... Voltar aqui. Agonia, tipo, mano do céu, tipo, o povo achava que ela não tava, só que ela tava. Só que ela tem... Mano, que... Calma aí, gente, botando um negócio aqui. Prontinho, gente, acho que não seremos interrompidos. agonia, tio.
De repente, eu era apenas um vegetal, incapaz de fazer qualquer coisa além de ouvir. A maioria das pessoas não pensa duas vezes antes de conversar ou se conectar com outras pessoas. Elas fazem isso automaticamente. Mas eu não tinha como falar com ninguém. Que coisa Nos últimos triste. 13 anos, eu tinha sido uma garota normal. Uma garota que amava seu pai, seu cachorro e que adorava brincar. Eu estava feliz e saudável, mas agora, de repente, tudo havia mudado. Os médicos não sabiam o que fazer. Eles pensavam que eu estava completamente em coma, mas sempre me trataram bem. Todo o tempo que passei no hospital, só ouvia a voz do meu pai. Minha mãe desapareceu completamente. Eu não sabia onde ela estava e não ouvia nada relacionado a ela, até o dia em que os médicos disseram que não havia mais nada que eles podiam fazer e que era melhor eu voltar para casa dos meus pais. Ouvi minha mãe discutindo com meu pai, ela não me queria de volta em casa. Eu era, segundo ela, um fardo que ela não queria carregar. Gente, isso não é uma mãe, velho. Existe mãe assim, não é possível, velho. É possível existir mãe ruim, velho. Mãe. Se essa pessoa trata a filha dela assim, imagina como ela trata os outros seres humanos. Que ser humano horrível. Porque esse cara continuava casado com essa mulher. Mas eu fui pra casa de qualquer maneira. Fiquei feliz porque estava voltando pra casa. Eu ouvi meu pai dizendo à minha mãe que ele terminou a casa na árvore porque essa foi a última coisa que eu pedi pra ele fazer. Por isso, ele insistiu em me trazer de volta para casa para que eu pudesse estar perto das coisas que amava. No entanto, as coisas correram ladeira abaixo. Perdi minha capacidade de me mover. Eu falhei em todos os exames mentais que fizeram comigo no hospital. Então, os médicos disseram aos meus pais que eles poderiam me tratar como se eu não existisse. Meu pai tentou o máximo para me manter confortável e isso realmente irritou minha mãe. Seus amigos pararam de visitar depois de um tempo. Isso não é uma mãe, não, velho. Por que a mãe tá irritada com o pai tentando fazer bem pra... Eu tô indignado com isso, eu tô travendo nisso. É como se ela tivesse morta, só que ela tava viva. Só que, tipo, meio que pro mundo era a mesma coisa ela tá morta. Porque ela não mudava mais nada no mundo, não andava, não conversava, não existia mais no mundo. Ela só existia na mente dela e o corpo dela ali pras pessoas. Que, mano, eu tô indignado, velho. O dinheiro que o pai estava ganhando não era mais suficiente. As máquinas que estavam me mantendo viva eram muito caras. Toda vez que meus pais começavam seus jogos de gritos, eu ouvia o Bola de Neve se sentar do meu lado e latindo em voz baixa, como se ele me dissesse que tudo ficaria bem. Eu tinha certeza que o Bola de Neve sabia que eu era uma prisioneira no meu corpo, ao contrário do que todo mundo acreditava. Ele nunca saiu do meu lado. Sua respiração era meu único. Cachorrinho é fofo até sendo desenho. Por um tempo eu costumava me divertir com meu pai, sentava do meu lado e conversava comigo por mais ou menos 1 hora sobre o dia dele, como costumava fazer antes, mas isso não durou muito. A última conversa que ele teve comigo foi sobre como estava cansado, tanto física como mentalmente, que estava muito chateado por ter perdido sua filha. Nossa, mano, tô ficando com muita dó do pai dela. O pai dela se esforça, o pai dela quer muito bem dela e ele só se dá mal. Tipo, a mulher dele trata ele mal. A filha dele que ele mais quer, que volta, não volta. Que raiva, velho, tô com muita dó A única dele. pessoa no mundo inteiro que costumava ouvi-lo. Naquele dia eu ouvi soluçando tão alto. Então ele de repente disse, não aguento mais olhar pra você assim. E depois disso, ele parou de falar comigo por completo. 1 ano rapidamente se transformou em 2 e eu senti a pessoa que costumava ser desaparecendo. Não apenas meu corpo, mas também... Mano, mas ela devia ser consumida pelo tédio. Porque imagina, você tá ali, você tá olhando pra parede, ou você tá parado, você não tem entretenimento. Imagina você por anos, pelo jeito que ela falou, já passou 2 anos sem entretenimento. Como que a pessoa sobrevive, tipo, parada, assim, por 2 anos parado olhando pra parede? Tipo, para você agora e fica olhando pra parede. Agora imagina você por 2 anos aí sem ter nada pra fazer. Mano, credo, eu ia... Mano do céu, a pessoa deve endoidar mais pelo tédio do que pela doença. Mano do céu. Memórias. Minha mãe disse que já estava cansada com as minhas coisas ocupando muito espaço e que ela poderia usar esse espaço. Meu pai não foi capaz de recusar, então ele apenas disse que iria mudar minhas coisas para a casa da árvore. Não demorou muito para que eu saísse do meu quarto para outro que fosse mais prático e bem menor. Mal havia espaço suficiente para a minha cama, máquinas e para uma pessoa poder se mudar. Isso foi o suficiente para mim, de acordo com a minha mãe. O pior foi que esse pequeno quarto ficava do lado da sala de estar. Isso significava que eu podia ouvir tudo, literalmente até os mínimos detalhes. 2 anos avançaram para 3 e eu ainda estava no mesmo lugar, sem ninguém saber da minha existência. Possível. 3 anos, velho! Não. Mano, tudo culpa daquela mãe, aquele monstro que você chama de mãe. Para de chamar de mãe, claro que não é mãe, não. É um monstro aquilo lá, não é mãe, não. Eu quero ver essa mãe, eu não posso ver essa mãe na minha frente, que eu dar um morro. Vou pegar o nariz dela, vou enfiar no olho dela, vou misturar o olho, assim, do olho dela com o nariz dela, vou enfiar na boca dela, fazer ela engolir, vomitar de volta, tipo, os órgãos dela, vou pegar os órgãos dela, bater no liquidificador, fazer ela beber os órgãos dela, aí eu vou fazer ela mijar os órgãos dela, aí eu vou pegar esse misto, tacar na cabeça dela e falar, e aí, seu monstro? É sua filha, animal, é sua filha. Até que sim, você é bem feito, galera, pra isso.
animal! Era como se eu fosse um fantasma. Sempre que os amigos da minha mãe vinham me visitar, costumavam me ignorar, como se eu fosse apenas uma parte dos móveis. Eu estava morta para todo mundo, só que não estava. Apenas o Bola de Neve permaneceu do meu lado. As conversas da minha mãe e das amigas dela eram ridículas. Uma vez ouvi minha mãe falando mal do meu pai. Ela disse que ele era a razão por trás de sua infelicidade e que ela conheceu um cara rico em uma cafeteria. Esse cara a convidou para uma bebida e ela foi encontrá-lo. E agora estava pensando seriamente em deixar eu e meu pai. Ela tá traindo. Mano, existe uma pessoa mais monstruosa que essa mulher? Não existe. Não é monstro de mulher. Não seja essa mulher na sua vida, por favor. Ela vai trair, ela vai abandonar a filha. Tinha incapaz de ficar na frente dela, não podendo gritar. Você é uma mulher ingrata. Todas as coisas que meu pai fez por você e, no entanto, nunca são suficientes. Agora você quer deixá-lo porque outro cara tem mais dinheiro. Meu pobre pai não merecia minha mãe. Nem mesmo eu. Eu me vi na escuridão total e a escuridão estava engolindo meu pai inteiro. Véi, a quantidade que eu tenho de raiva da mãe dela é a mesma quantidade que eu tenho de dó do pai dela. Véi, que raiva, que vontade de achar o pai dela e falar, calma, entendeu? Acalma sua carequinha, vai ficar tudo bem, beleza? Sua filha vai voltar, ela tá viva. Ela tá viva e gravando um vídeo pro YouTube de animaçãozinha, tá bom? Do outono, eu estava tão aterrorizada que esqueci tudo. Minhas memórias estavam ficando nebulosas. Me lembrei de ter uma amiga chamada Maisie, mas não conseguia lembrar o que costumávamos fazer ou como passávamos o tempo juntas. Me lembro de amar ciência, mas não lembrava mais de nada que aprendemos na escola. Ao mesmo tempo, minha mente se apegou a essas memórias. E assim começou a criar novas que não existiam antes. Eu tive que encontrar uma maneira de ficar aqui, nesse mundo. Como se eu tivesse que criar meu próprio mundo dentro da minha cabeça. Maisie se tornou minha melhor amiga. Ela sempre visitava aos domingos. Eu não sabia que o que estava fazendo para me divertir era, na realidade, um tipo de exercício para minha amiga. Ela mentalmente fazia a amiga dela visitar ela. Ela imaginava a amiga dela visitando ela. Que doideira, que doideira. Por que ela fazia mês a mês, então, já que era ela que controlava? Ela podia fazer a amiga dela ficar pra sempre do lado dela, né? Já que era mentalmente, não precisava, né, ter limite. Minha consciência estava retornando lentamente. Você pode se perguntar, como eu percebi isso? Bem, simplesmente senti minhas pálpebras tremerem sempre que Maisie me visitava. Acredite ou não, nossos pensamentos têm um poder incrível. Mas mesmo assim, ninguém sabia que eu estava saindo do coma. Desde que fui diagnosticada com estado de coma, eu estava totalmente ciente de tudo o que estava acontecendo ao meu redor, exatamente como uma pessoa normal. Mas eu estava presa dentro de um corpo. De repente, não sabia mais a diferença entre o que era real e o que não era. Mas a única coisa que eu tinha certeza absoluta era que as brigas que meus pais tiveram e a traição de minha mãe eram 100% reais. Depois de 4 anos, minha mãe atingiu a saturação de mim. Quanto tempo devo aguentar mover esse corpo para a esquerda e para a direita sem nenhuma resposta? Ela gritava na cara do meu pai e ele respondia. Até que ela morra. Tem tanta coisa me agonizando nessa história, eu não vou conseguir dormir hoje, véi. Tá me agonizando o fato de ela saber, ela tá ali, não conseguir avisar o povo. Eu tô aqui, eu tô viva, entendeu? Mãe, você é um monstro, mãe. E a mãe dela ser um monstro me agoniza. O pai dela ser tão do bem e não ter nada de bom acontecendo na vida dele me agoniza demais. O que tá acontecendo com essa história, gente? Como vai ser o final disso? E para ser sincera, estava esperando a morte para poder escapar de tudo isso. A existência do Bola de Neve era meu único conforto. Minhas pálpebras começaram a tremer bastante. Você pode pensar que isso não é grande coisa, qualquer um pode fazer isso sem nem tentar, mas esse não foi o meu caso. O Bola de Neve percebeu o que estava acontecendo e começou latindo por horas e horas sem parar. Minha mãe não aguentou. Caramba, o cachorro percebeu que a pálpebra dela tava mexendo assim, tio. Meu pai chegou em casa e o Bola de Neve continuou latindo. Todos foram para a cama e o Bola de Neve ainda estava latindo. Ele era como eu, desejando que alguém entendesse que eu ainda estava com eles. Mas o que aconteceu foi o oposto do que esperávamos. No dia seguinte, seus latidos pararam completamente. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Mamãe deve ter se livrado dele. Eu estava mesmo preocupada com ele. O Bola de Neve era meu único amigo, o único que me fazia sentir... Ah, não, mano. Se essa mulher relou no Bola de Neve, eu vou caçar essa mulher. Mesmo que ela não exista, seja só um desenho, eu vou fazer ela existir, velho. Eu vou pegar essa mulher. Meu Deus, eu nunca senti tanta raiva de uma pessoa igual assim dessa mulher. Meu Deus do céu. Eu estava realmente morta. Ele desapareceu. Naquele dia, ouvi uma discussão entre meus pais. Minha mãe decidiu deixar meu pai. Ela o acusou de nunca ter sido o marido perfeito. Ela era doida. Ele era o pai mais legal que uma garota poderia desejar. Ela gritou no alto de sua voz. Seria melhor se ela tivesse morrido naquele dia. É como uma maldição que não desaparecerá a menos que eu vá embora. O som da porta batendo foi a última. Não é possível que ela falou isso da filha dela. Não é possível que ela falou isso da filha dela. Não é.
Meu pai estava muito deprimido. Ele me mudou para uma casa de repouso exatamente como eu esperava que acontecesse. Eu me senti inútil agora sem o Bola de Neve e sem pessoas ao meu redor. Eu me tornei ainda mais em uma sombra do meu antigo eu. Mas um ano se passou e todo mundo ainda pensava que eu estava em coma profundo. Na enfermeria tudo era tão quieto. Sem vozes, sem movimentos e sem falar. Apenas um estranho me movia para a esquerda e para a direita todos os dias e fazia questão de que minhas máquinas estivessem funcionando. A marca dos 6 anos chegou e passou, e depois a 7ª, e tudo foi o mesmo. Ninguém me visitou durante os 3 anos que passei lá, exceto minha amiga Maisie. Ninguém se importava comigo além dela. Eu vivia aterrorizada. Eu sabia que todo dia seria exatamente o mesmo que o anterior. Mas então uma noite meu pai decidiu me visitar. Não fazia ideia de que data era porque perdi toda a noção do tempo. Mas aconteceu que era o meu 20º aniversário. Ele segurou minha mão e eu não pude acreditar. Foi mal aí. Quanto você acha que é a mensalidade dessa escola? 3 mil? Pronto. Acreditar quando ouvi sua voz. 20º, já tá com 20 anos. Ela tá muito velha. Mano, ela passou uma parte gigante da vida dela. Ele me disse, você não ficará mais sozinha. Eu estarei com você para sempre a partir de agora. Não acredito que você acabou de fazer 20 anos. As emoções brotaram em mim e de repente pude sentir a vibração familiar das minhas pálpebras. Eu tinha que abrir meus olhos. Eu não podia ficar assim. Meu pai estava com o rosto enterrado no meu ombro e estava chorando. Ele não podia ver meu rosto ou meus olhos, mas quando ele virou a cabeça, ele pulou e correu para fora gritando Voltei. no alto de sua voz. Médico, eu preciso de um médico. Talvez as emoções tenham Ela abriu o olho! Por que ela abriu o olho? mais poder. Meu Deus, eu tô feliz. Gritando no alto de sua voz. Médico, eu preciso de um médico. Talvez as emoções tenham mais poder do que imaginamos. Eles apenas disseram. O dano que sua cabeça sofreu foi aparentemente capaz de curar com o tempo. Sua filha está fora do coma. Para garantir que eu pudesse ouvi-los, o médico me pediu para piscar os olhos 2 vezes. E eu fiz isso. Ser capaz de me comunicar novamente, mesmo que de maneira simples, parecia a melhor coisa do mundo. Papai estava tão empolgado que nem sabia por onde começar. Mas os meus movimentos e reações ainda eram limitados. Isso levaria tempo. À noite, meu pai mudou minha cama em direção à janela. Foi a primeira vez que vi o céu nos últimos 7 anos. 7 anos! 7 anos! É quase 2 Copas do Mundo! Naquela noite, meu pai me contou sobre aquele dia sombrio. Ele me contou como Bola de Neve correu para casa latindo sem parar. Minha mãe tentou calá-lo e expulsá-lo, mas ele recusou. Ele mordeu as calças do meu pai e continuou empurrando até meu pai vir com ele cá para fora. De longe, ele me viu imóvel no chão. Ele entrou em pânico e me levou para o hospital com pressa. Lá, eles disseram a ele que não havia esperança. Mas meu pai nunca desistiu. É verdade que fiquei feliz por me recuperar gradualmente, mas mesmo assim, não me senti totalmente livre. Um dia, meu pai entrou feliz. Ver meu pai entrar no meu quarto sempre foi o melhor momento do meu dia. No entanto, não fiquei satisfeita quando meu pai entrou no meu quarto com a imprensa que veio ouvir a minha história. Aparentemente, eles decidiram que valia a pena contar e compartilhar minha história. Minha mãe até voltou só para que ela pudesse estar no centro das atenções. Ela voltou depois de desaparecer por tanto tempo apenas pela fama. A imprensa ajudou um pouco. Meu pai pediu que eles nos ajudassem a procurar soluções e tratamentos que poderiam me ajudar a melhorar. Minha mãe, porém, ela não apareceu exatamente porque de repente se lembrou da importância da família. Ela estava lá apenas pela fama, e o pai queria que eu decidisse se ela poderia ficar ou não. A resposta da minha mãe foi: minha querida filha, você quer sua mãe de volta à sua vida? Eu pisquei sem parar, e isso significava que eu queria que ela se fosse embora, porque sabia que ela não se importava se eu vivia ou morria. Meu pai entrou em contato com uma das grandes empresas que fabricavam dispositivos médicos. Eles criaram um dispositivo implantado no cérebro conectado a um computador especial. O dispositivo envia ondas elétricas para o computador que diz as palavras em voz alta. Primeira vez que eles tentaram isso comigo foi muito engraçado. Tudo que eu disse fez todo mundo rir. Mas para mim foi triste porque nunca recebi uma resposta para a minha pergunta. O que perguntei foi: o que aconteceu com o meu cachorro, Bola de Neve? Minha história pode ser triste. Alguns de vocês podem acreditar e outros dirão que é apenas um produto da minha imaginação. Mas o que não podem negar é que existem muitas pessoas como eu nesse mundo das quais ninguém sabe nada, porque não têm a capacidade de se conectar com as pessoas. Não faria mal agir bem com elas e não ignorá-las, porque, como eu, elas também têm sentimentos. Meu sofrimento durou 7 anos. Tudo acontece por uma razão. Você gostou da minha história? Gente, eu não sei se eu suportaria passar por... Então é isso, gente. Agora acabou. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti. Se eu te entreti,
Só se inscreva no canal e ative o sininho para fortalecer o canal. Então, tamo junto. Valeu, fiquem com Deus e até algum outro dia. Tchau!